Olá, pastor, olá, líder, olá, consultor de igrejas, sejam todos muito bem-vindos à cartilha da Igreja Legal, onde as igrejas que andam na mão da lei vão mais longe e os consultores de igreja estão sempre atualizados e prontos para encantar seus clientes. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história do pastor batista Rick Warren, que saiu do seminário com pouco dinheiro no banco e com a esposa prestes a ter o primeiro filho e construiu uma das maiores e mais maduras igrejas do mundo. O que ele descobriu e aplicou pode servir de inspiração ao seu ministério também. É um daqueles clássicos exemplos de que o trabalho de formiguinha em cima de conceitos simples promove milagres. Aprofunde e faça bom uso desse conhecimento, se gostar. Mas antes de entrar no tema, eu quero deixar uns recadinhos. Meu nome é Fernando Gamino, eu sou advogado de igrejas há mais de 10 anos e, em parceria com o Jonatas Nascimento, profissional contábil há mais de 30 anos, estamos sempre produzindo conteúdo sobre administração, contabilidade e jurídico de igrejas. Não tratamos de teologia. Você não precisa se inscrever, curtir e nem compartilhar, mas vai ser muito gentil da sua parte. Você também pode clicar no primeiro link da descrição ou do primeiro comentário fixado para buscar a última edição da cartilha da Igreja Legal. Recados dados? Vamos ao tema. A história que eu vou contar está descrita no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, publicado no Brasil pela editora Objetiva em 2012. Fica a dica. O autor é um jornalista americano que entrevistou o pastor Warren e nos contou a sua história mais ou menos da seguinte maneira. No verão de 1979, um jovem seminarista estava focado sobretudo numa maneira de sustentar sua família em expansão. Pregou um mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades dos Estados Unidos, de Seattle a Miami. Rick Warren era um pastor batista com a esposa grávida e menos de $2.000 no banco. Ele queria fundar uma nova congregação para pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Pensei em ir para algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queriam ir, ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas estudando registros do censo, listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua esposa estava no 9º mês de gravidez e, por isso, a cada poucas horas ele corria para um telefone público e ligava para casa para conferir se ela não havia entrado em trabalho de parto. E depois ele voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Warren se deparou com a descrição de um lugar chamado Saddleback Valley, em Orange County, na Califórnia. O livro que Warren estava lendo dizia que era a região de mais rápido crescimento, no condado de mais rápido crescimento, num dos estados que mais rápido cresciam nos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Warren entrou em contato com líderes religiosos do sul da Califórnia que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos, mas não frequentavam nenhum culto. Mais tarde, Warren escreveu em um de seus livros: no porão empoeirado e mal iluminado daquela biblioteca de universidade, ouvi Deus falar comigo. É aqui que eu quero que você plante uma igreja. Sua intenção de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgiu 5 anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobrira uma velha cópia de uma revista cristã, cuja manchete era: Por que esse homem é perigoso? Era sobre Donald McGavran, um controverso autor focado em construir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado Cristo. No centro da filosofia de McGavran estava uma advertência de que os missionários deveriam imitar táticas de outros movimentos bem-sucedidos
incluindo a campanha pelos direitos civis em que Martin Luther King fora protagonista e que está bem descrita no livro, apelando para os hábitos sociais das pessoas. A estratégia deve ser a constante cristianização de todo o tecido que é o povo ou partes dele grandes o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. Em um de seus livros, McGavran escreveu: apenas o evangelista que ajuda as pessoas a tornarem-se seguidoras de Cristo em suas relações normais tem alguma chance de libertar multidões. Esse artigo e, mais tarde, os livros de McGavran foram uma revelação para Warren, que disse ao jornalista: aqui, finalmente, havia alguém aplicado uma lógica racional para um tema que normalmente era tratado sob a ótica dos milagres. Aqui estava alguém que entendia o que a religião precisava, e na falta de palavra melhor, de marketing. McGavran esboçou uma estratégia que instruía os fundadores das igrejas a falarem com as pessoas na linguagem delas, a criar locais de cultos onde os congregados viam seus amigos, escutavam os tipos de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse McGavran, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa, ao invés de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Warren carregou suas famílias e seus pertences, colocou tudo num caminhão e dirigiu até Orange County e alugou um apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo 7 pessoas e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, a Saddleback Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo. Já batizou mais de 50 mil pessoas e mais de 20 mil pessoas visitam o seu centro de 120 acres e os seus centros satélites todo fim de semana. Um dos livros de Warren, Uma Vida com Propósito, vendeu mais de 30 milhões de cópias e se tornou um dos maiores best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Warren foi escolhido para realizar a invocação na posse do ex-presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. Como já vimos, nem mesmo Warren acredita o crescimento de sua igreja somente a um milagre. A essência do crescimento de sua igreja e do seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Ele disse: pensamos com muito empenho em como tornar a fé um hábito, decompô-la em pedaços. Se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo, isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam compromissos por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé. Uma vez que isso acontece, elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo não porque você as conduziu para isso, mas porque isso é quem elas são. Quando chegou ao Saddleback Valley pela primeira vez, Warren passou semanas batendo de porta em porta, se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas. As pessoas diziam que era entediante, a música era ruim, os sermões não pareciam se aplicar às suas vidas, eles precisavam de alguém para cuidar das crianças, os bancos eram desconfortáveis. A igreja de Warren abordaria cada uma dessas questões. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camisas havaianas se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Warren, desde o começo, eram focados em temas práticos, com títulos como lidar com a desmotivação, como se sentir bem consigo mesmo, como criar uma família saudável e como sobreviver ao estresse. Suas lições eram fáceis de entender, focadas em problemas reais diários e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saíam da igreja. Aquilo começou a dar certo.
Warren alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros, depois 100 membros e depois 200 em menos de um ano. Warren estava trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo telefonemas de congregados, dando aulas, indo às casas deles para prestar aconselhamento matrimonial. Em seu tempo livre, sempre estava procurando novos lugares para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo, no meio de dezembro, Warren levantou-se para pregar durante o culto das 11 horas. Sentiu-se fraco, tonto. Ele se agarrou no púlpito e começou a falar, porém as palavras da página estavam embaçadas. Ele começou a cair, se segurou e fez um gesto para que o pastor auxiliar, seu único ajudante, assumisse o átrio. Se desculpou e disse que precisava sentar. Fazia anos que ele sofria ataques de ansiedade e eventuais surtos de melancolia, que amigos lhe diziam parecer depressões leves. Mas nunca tinha sido tão grave antes. No dia seguinte, Warren e sua família partiram de carro para o Arizona, onde a família de sua esposa tinha uma casa. Lentamente, ele se recuperou. Havia dias em que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto, orando e tentando entender por que aqueles ataques de pânico ameaçavam desmanchar tudo que ele havia construído com tanto esforço. Ele passou quase um mês afastado da igreja. Sua melancolia se tornou uma depressão de pleno porte, algo mais sombrio do que qualquer coisa que ele havia vivido antes. Ele não tinha certeza de que estaria curado o bastante para voltar. Warren, como cabe a um pastor, é um homem dado a epifanias. Elas tinham acontecido quando ele achou o artigo de McGavran e na biblioteca no Texas. Caminhando pelo deserto, ele foi acometido por outra. Deus lhe disse: você se concentra em construir pessoas e eu vou construir a igreja. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tornou o caminho claro imediatamente. Warren continuou a lutar contra a depressão durante meses e depois durante alguns períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, ele tomou duas decisões. Retornaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Warren voltou, resolveu expandir um experimento iniciado uns poucos meses antes, que ele esperava que iria ajudar a facilitar a administração da igreja. Ele nunca tinha certeza de que conseguiria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Por isso, pediu que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém e não a uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhes davam a oportunidade de encontrar os seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após sua licença, Warren designou cada membro da Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia na casa de alguém toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja um hábito que extraía força de pulsões e pressões sociais já existentes. Agora, quando as pessoas veem sua igreja e as grandes multidões que afluem para os seus cultos no fim de semana, associam isso ao sucesso da igreja. No entanto, Warren garante que isso é apenas a ponta do iceberg do trabalho de formiguinha que é feito em cada encontro domiciliar de estudo bíblico. Para ele, 95% da igreja é o que acontece dentro desses pequenos grupos. Percebeu essa parte do segredo do sucesso dessa igreja? Não é caro, muito pelo contrário, ajuda a economizar e pode ser copiado pela sua igreja também.
Os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso, afinal, e um pequeno grupo para lhe lembrar por que ser fiel. Juntos, eles funcionam como cola. Warren disse ao autor do livro: temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja desse tamanho seja administrável. Se não fosse assim, eu ia morrer de trabalhar e menos de 5% da congregação receberia a atenção que veio buscar aqui. Sem se dar conta disso, Warren, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou os boicotes aos ônibus de Montgomery, que levaram à Lei dos Direitos Civis, que acabou com as leis de segregação racial nos Estados Unidos. Embora tenha feito isso no sentido contrário, na sua igreja funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Uma vez que já estão dentro, são levadas a um grupo de vizinhos para cultivar laços íntimos, onde sua fé se torna uma parte de sua experiência social e de sua vida diária. Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Warren perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar umas das outras, descobria que elas falavam sobre a Bíblia e oravam juntas durante 10 minutos e depois passavam o resto do tempo discutindo sobre os filhos ou fofocando. O objetivo de Warren, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos, era construir uma comunidade de fiéis. Incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas. Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas, sem liderança, não eram muito mais que círculos de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Então, o pastor Warren pensou outra vez em McGavran e disse: ele dizia que se você ensina as pessoas a agirem com atos cristãos, elas vão agir como cristãos sem precisar de orientação e supervisão constantes. Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos. Não podia estar ali para garantir que as conversas fossem centradas em Cristo e não no mais recente programa de TV. Se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, orar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de currículos usados em aulas na igreja e em discussões nos pequenos grupos que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos membros da igreja. Um dos seus manuais diz: se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha. Todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por bons hábitos que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo. Sua igreja passou a pedir a todo membro para assinar um cartão de pacto de maturidade, prometendo aderir a 3 hábitos. 1. Ter um tempo de silêncio todos os dias para refletir e orar. 2. Pagar o dízimo de 10% de sua renda. E 3. Participar de um pequeno grupo. Uma vez que o membro faz isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais com a liderança, está com o membro. A liderança dá uma receita para as pessoas guiarem-se a si mesmas. Esses hábitos passam a fazer parte de uma nova identidade de cada membro. É nesse ponto que a liderança da igreja só precisa apoiar o membro, não atrapalhando o seu avanço. A descoberta de Warren foi a de que ele podia expandir a sua igreja da mesma forma que Martin Luther King havia feito o boicote aos ônibus que aplicavam leis de segregação racial, ou seja, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. No entanto, transformar sua igreja num movimento e dimensioná-la para receber 20.000 pessoas aos fins de semana exigia algo mais. Algo que a fizesse funcionar numa espécie de moto perpétuo.
Warren precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé, não por causa dos seus laços, mas porque isso é quem elas verdadeiramente são. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora. É o jeito mais garantido de atingir isso, é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. Nos cursos da Cartilha da Igreja Legal, nós trabalhamos conceitos como esse e muitos outros de uma forma bastante objetiva para ajudar igrejas e consultores de igrejas a terem sucesso em suas respectivas missões. Mas agora me responda. Gostou do vídeo? Deixe um comentário para eu entender se estamos ajudando, por favor, e pode sugerir temas para os nossos próximos vídeos. Sua sugestão é muito bem-vinda. E se você vê valor nesse conteúdo, não esquece de buscar a 4ª edição da Cartilha da Igreja Legal no nosso site www.cartilhadaigrejaLegal.com.br. E assim, encerramos essa transmissão. Vigia, varão. Tchau, tchau.